O cordão. Um parto estava sendo realizado num hospital e um bebê nasceu. Toda a equipe médica reunida e finalizando o procedimento. Quando o médico ia cortar o cordão umbilical, a mãe proibiu. Não quis que cortassem aquele elo. Como a mãe não permitiu, os médicos não puderam fazer nada. E o tempo foi passando. A mãe era costureira e trabalhava em casa. E assim, seu filho estava sempre ao seu lado. Quando ele rabiscava a parede com giz de cera, a mãe puxava o cordão para que ele fosse perto dela. Quando ela o levava ao parque, puxava o cordão para que ele não fosse muito longe. Ele estava sempre ao alcance dela. Até que um dia, ela estava no mercado e parou para conversar com um homem que sempre encontrava ali. E ficaram conversando por um bom tempo. O filho, ao ver a cena, não gostou. Fechou a cara, começou a chorar e foram embora. E ele foi crescendo e queria estar sempre com a mãe. Afinal, ela o criara assim. Enquanto todas as crianças brincavam, ele não conseguia se divertir e começou a ser vítima de brincadeiras e bullying das outras crianças. A mãe, brava, procurou o diretor da escola e culpou o diretor pela tristeza do filho. E o tempo foi passando, e aquela mulher não se relacionou com mais ninguém. E o seu filho também. Até que um dia ele se apaixonou por uma moça, mas a mãe, ao perceber que ele se afastava, puxou o cordão, impedindo de ter a sua própria vida. E quando ele ameaçou cortar com a tesoura aquele elo, ela desmaiou e ele voltou atrás. E assim foram vivendo. Anos se passaram e sempre que cruzavam no caminho com uma família, ele olhava curioso, se perguntando como teria sido a sua vida se tivesse feito outra escolha. E ela foi envelhecendo cada vez mais e ele dedicava o tempo todo àquela relação. Até que em uma noite ela partiu e ele não sabia mais o que fazer e um buraco se abriu à frente dele. Eu acho que já devem ter visto uma relação assim, né? Quando a mãe partiu, a vida daquele homem perdeu o significado, já que a vida toda se resumiu àquela relação. A mãe, com a melhor das intenções de proteger seus filhos do mundo, da violência, das drogas, das más companhias, quer ter sempre os seus filhos por perto, né? O problema, assim como o veneno, é a dose do que é oferecido. No caso, é o amor, ou o que ela acreditava ser. Como tudo na vida, o que é bom também pode nos matar, dependendo da dose. A água, por exemplo, é essencial à vida, às plantas, mas em excesso pode matar. O amor, ou o que a mãe acreditava ser, também. Quando uma mãe quer, como essa da história, manter sempre o seu filho por perto, com as rédeas curtas, proíbe de ter amigos porque sente ciúmes, não deixa sair, não estimula a ter sua própria vida ou a conhecer os seus talentos, ela vai podando a criatividade dele e cada vez mais o mundo dessa pessoa se torna o universo da mãe e a vida dos dois praticamente se fundem. Você nem sabe quando começa a vida de um e termina a do outro. Na história, como a mãe vivia em sofrimento, ela projetou toda a sua felicidade nele, só que é um fardo muito pesado para uma criança. Atribuir ao outro, principalmente a uma criança, ao filho, a sua felicidade é jogar nas costas do outro uma grande responsabilidade. O rapaz nunca pôde ter uma personalidade própria, um relacionamento ou uma vida. E quando tentou se libertar daquela relação, a mãe desmaiou. E aquela cena o fez voltar atrás. Hoje vemos muitos pequenos sendo criados como se fossem bibelôs. As mães os protegem de tudo e muitas mães e pais tiram deles a grande oportunidade de descobertas e frustrações. Porque depois da partida dos pais, a vida deles sim continua. E como é que será a vida daqueles que não foram preparados, estimulados para isso, não é? Quanto mais cedo a mãe cortar o cordão umbilical, esse elo emocional, mais cedo essa criança vai perceber o valor dessa relação, olhando-a de longe e com admiração. Eu sou a Mayumi e essa foi mais uma mensagem para você. Um lindo dia!